Oi pessoal, quanto tempo, hein? Mas enfim, estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar sobre a independência do Brasil. Bom, então, tudo começou com a transferência da coroa portuguesa, né, para o Brasil. Isso ainda no ano de 1807, por aí, né? Então, após o exército francês invadir a coroa portuguesa, a família real, ela meio que teve que fugir para o Brasil. Fugir mesmo, pessoal. Então, assim, o exército francês, ele queria que Portugal, né, se unisse a ele, o fechamento do continente mesmo contra o Reino Unido. Então, eles queriam bloquear, né, um bloqueio continental contra o Reino Unido. Portugal, né, não queria muito e aí resistiu. O exército francês invadiu Portugal e a família real se viu obrigada a fugir para o Brasil. Então a família real meio fugiu para o Brasil e tal. E isso, por que eles fugiram para o Brasil, né? Bem óbvio, era a colônia mais rica de Portugal, né? Ia proporcionar maiores benefícios para a família real. Então eles fugiram para o Brasil. Com o passar dos anos, né, o príncipe regente Dom João, por volta lá de 16 de dezembro de 1815, ele resolveu promover o Brasil, que era colônia, a reino, né? E aí, quando ele promoveu o Brasil a reino, o pessoal começou meio que a sentir falta da família real lá em Portugal. Porque imagina só, eles vieram para o Brasil mais ou menos por volta de 1807. E aí já era 1815, já tinha se passado 8 anos. Então, a família real foi forçada a voltar para Portugal. Quando eles foram forçados a voltar para Portugal, Dom João decide nomear Dom Pedro, que era o seu filho mais velho, como príncipe regente do Brasil. Então, Dom Pedro ficou no Brasil como príncipe regente. Mesmo assim, né, o Dom Pedro ficou aqui já por volta de 1821. O pessoal de Portugal queria que Dom Pedro também voltasse para Portugal. Então começou a dizer assim, não, tem que Dom Pedro tem que voltar para Portugal, não sei o que. E aí exigiu, né? Dom Pedro recebeu a carta do pai dele pedindo que ele retornasse a Portugal. No entanto, gente, Dom Pedro era muito querido no Brasil e não queria voltar para Portugal, não. Queria ficar por aqui, né? Brasil já era reino, tava tudo certo e queria ficar por aqui. Mas um dos fatores determinantes também foi porque por volta mais ou menos de janeiro de 1822, Dom Pedro recebe uma carta com mais ou menos 8.000 assinaturas pedindo que ele ficasse, que não era para ele ir, não. Que o povo já gostava dele também por aqui, então ele não queria. O povo não queria que ele fosse. E aí foi motivado por essa carta com 8.000 assinaturas, surgiu aquela famosa frase, né, que ficou conhecida como o Dia do Fico, né? Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga que estou pronto e eu fico. E aí esse dia ficou inclusive conhecido como o Dia do Fico. E aí Dom Pedro resolve ficar ao Brasil. E aí com tudo isso, ele querido pelo povo, ele queria ficar no Brasil, Brasil rico, Brasil colônia, que tinha virado reino, tinha muitas riquezas e tudo. Ele meio que motivado também pelo José Bonifácio, que ficou aqui também dando orientações para Dom Pedro. Dom Pedro tinha uma comitiva, né? Eles estavam viajando e aí por algumas necessidades, conta-se, né? Necessidades fisiológicas, Dom Pedro parou, né, com sua comitiva e recebeu uma carta do pai dele dizendo que era para ele retornar sim para Portugal, que ele não tinha que ficar não e pronto, acabou. E aí Dom Pedro, já revoltado, disse que lá às margens do rio Ipiranga ele deu o famoso grito, né? Que foi independência ou morte, que foi no dia 7 de setembro de 1822. E daí iniciou-se todo o processo de independência do Brasil, gente, que só foi terminar por volta de 1825. Então, assim, esse foi um resumozinho da nossa história, da nossa independência, né? Daí, então, né, começou o processo de independência do Brasil, de desligamento de Portugal. O Brasil deixava de ser reino de Portugal e passava a ser reino do Brasil oficialmente. E Dom Pedro I foi nomeado como imperador do Brasil. E o resto é história, né, gente? O resto é o que viu. Nós nos tornamos independentes politicamente, mas não tanto economicamente, por aí vai, enfim.
né? Mas foi assim que aconteceu mais ou menos no processo, né, da independência do Brasil. Então espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!